Praça do Almada. As entrevistas, os comentários, os debates. Praça do Almada. Um programa de informação rigorosa da Rádio Onda Viva. Bem-vindo à edição de hoje do Praça do Almada. Hoje, como anunciamos, vamos falar de violência doméstica. Vamos perceber as causas, as consequências e como resolver este flagelo que cada vez tem vindo a crescer mais no Concelho da Póvoa de Varzim. O ano passado foram feitas 116 queixas, ou melhor, há 2 anos 116 queixas, o ano passado 114 queixas, um número que começa a crescer, mas se calhar há muita violência doméstica encapotada. Hoje vamos tentar perceber com pessoas que trabalham no setor para saber como resolver este flagelo da sociedade dos anos atuais. E convidamos o CAFAP, Centro de Apoio Família e Aconselhamento Parental, veio a Maria Ferreira, o Espaço Família de Aveiro Mar, constituído por Paula Silva e Patrícia Branco, ainda de Vila do Conde, o Espaço Família da Freguesia de Vila do Conde, com a sua presidente aqui a representar, a professora Sidó, e um outro espaço que é uma experiência de sexologia, onde dão ensinamentos aos jovens, mas vamos perceber daqui a pouco mais à frente o que cada um dos setores faz. Está cá Mónica Macieira. Agradeço às minhas convidadas, hoje no feminino, mas será que a violência doméstica é só nas senhoras ou está a aumentar também a violência perante os homens? Maria, comece por si. Ora, muito boa tarde. Antes de mais, um agradecimento em nome da Cruz Vermelha da Póvoa de Varzim pelo convite que foi feito para estar presente neste programa. Apresentando um bocadinho o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental na Póvoa de Varzim, o AFAGO, nasceu em 2009. Tem como sede a delegação da Cruz Vermelha da Póvoa de Varzim na Praça do Almada, embora o nosso trabalho seja feito muito no terreno. Acabamos por estar muito fora e não muito sediadas na Praça do Almada. É constituído por uma psicóloga, uma educadora social, uma assistente social, que prestam este apoio às famílias. Só fazendo uma pequena contextualização, este é um projeto que é comparticipado pela Segurança Social, mas representa também um encargo financeiro para a Cruz Vermelha da Póvoa de Varzim, que assegura aqui uma comparticipação grande, porque a Segurança Social não cobra a totalidade dos custos deste projeto. Este projeto tem como objetivo intervir com famílias no seu meio natural de vida, promovendo as suas competências, essencialmente na área da parentalidade, evitando e resolvendo situações de perigo nas crianças. Esta intervenção resume-se territorialmente ao Concelho da Póvoa de Varzim. É uma mais-valia, consideramos uma mais-valia para o Concelho da Póvoa, dado que vários outros concelhos pretendem esta resposta e não sendo possível neste momento a abertura de novos acordos para a celebração de novos acordos para CAFAPs. Estas famílias que nos são encaminhadas pelo CAFAP são encaminhadas através das equipas multidisciplinares de acompanhamento da assessoria aos tribunais, pelo tribunal, escolas, hospitais, centros de saúde, segurança social, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. O que nos causa também alguma estranheza, dado que os dados apresentados do aumento do número de famílias em situação de disfuncionalidade, a Comissão da Póvoa de Varzim não nos tem encaminhado nenhum processo no último ano, o que nos causa aqui alguma estranheza, embora nós estejamos disponíveis para acompanhar estes casos. O trabalho do CAFAP exige aqui uma grande articulação interinstitucional. Não é possível sem recurso a outras instituições, tal como aqui algumas que estão presentes, também os gabinetes de ação social, também os centros de saúde, hospitais, os serviços de segurança social, o centro de emprego. Toda esta articulação existe para o funcionamento do CAFAP. E disse-me aí há pouco que da Póvoa não têm recebido encaminhamentos. Os encaminhamentos, sim, e têm vindo de onde então? Neste momento têm vindo maioritariamente da equipa multidisciplinar da assessoria aos tribunais e pela Segurança Social. Também temos alguns das escolas, hospitais também. E nestes casos de violência doméstica têm tido esse aumento? Os nossos encaminhamentos nunca vêm direcionados por violência doméstica. Normalmente, quando são esses casos, são mais encaminhados para o espaço família. Faz mais sentido que eles estão mesmo especializados nesta área. O que nós temos são casos que são consequentes da violência doméstica, ou seja, os comportamentos desajustados dos menores, das famílias que não conseguem lidar devido a vários fatores, mas muitas vezes decorrentes de casos de violência doméstica. Sempre no âmbito dos menores. Os adultos serão tratados por outras entidades. Ou vocês acompanham o tratamento dos menores, também educando o adulto? Exatamente, nossa perspectiva é familiar. Nós acompanhamos famílias que tenham menores, obrigatoriamente, mas a partir do momento em que a família é encaminhada, acompanhamos a família num todo. Havendo um caso específico de violência doméstica, que haja indícios de violência doméstica, nós aí encaminhamos para as entidades que têm a competência nessa matéria. Nesses casos que têm conhecimento da violência doméstica,
a minha primeira questão foi perceber se está a aumentar, se há mais homens a ser violentados ou são as mulheres. Tem crescido, tem ideia disso ou não? Através dos menores? Através dos menores não tenho tido essa informação, essa percepção. Sei que a nível de sociedade isso tem acontecido e cada vez mais, não digo que aconteça mais, digo é que estão mais desmascarados. Essa é a percepção que temos como sociedade. Agora, as pessoas cada vez mais divulgam e fazem queixa. Cada vez têm mais coragem para falar, conhecem mais os serviços, cada vez estão mais dispostos a... E o objetivo é hoje também percebermos o que é que cada um de vocês faz. E eu vou para o Espaço Família de Aveiro Mar. Paula Silva, também ouvi esta semana dizer que tem aumentado os casos de violência doméstica. Coloco-lhe esta questão. Vem de onde e quais são as principais causas que provocam esse aumento? Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecemos o convite que nos foi feito. Respondendo então à questão, como já disse e tive a oportunidade de dizer neste último evento que houve, efetivamente tem aumentado ou estão desmascarados, mais desmascarados. Desde agosto a esta parte nós temos tido uma média de 2-3 casos por semana e nós é atribuído também ao protocolo que foi feito com o Ministério Público, portanto diretamente, isso também teve aqui algum impacto nos encaminhamentos que vem diretamente do Ministério Público e naturalmente o canal fica aberto e os números aumentam. Mas eu penso que também pelo facto, um dos motivos, e sempre associados a todos os outros, aqueles fatores, os fatores que estão sempre na origem, que são o álcool, as adições, as perturbações, e esses permanecem, só que há um motivo que eu penso, pelo menos nos nossos casos, tem sustentado estes encaminhamentos, que é a crise. Uhum. Portanto, a crise que a crise é um fator de... Em que medida? Falta de dinheiro? Onde na ponta dos ralham e ninguém tem razão? Eu tenho relatos deste género, senhoras que me aparecem e que dizem assim: autor, eu já aguento isto há muito tempo, mas agora nem dinheiro tenho para comprar pão. Porque é que ele está lá a fazer? Não está lá a fazer nada. Pois, enquanto tu batia e havia dinheiro, não havia problema. Iam-se aguentando. Quando realmente deixa de existir, deixa de haver um motivo para que se continue, não é? E diga-me, e há um impulso. É mais nas senhoras ou também já têm aparecido queixas de homens? Maioritariamente senhoras. Uhum. Claro que já tivemos de homens, mas... E em termos de faixa etária, está identificado a idade de pessoas que lá vão queixar-se, estatuto social, profissão, ou isto é tudo transversal em termos de idade, profissão? É um bocadinho transversal, mas na idade não. Na idade é maioritariamente entre os 30 para cima. Pois, até lá ainda viveu o romance. Até lá ainda há já a violência no namoro, com certeza a colega vai falar, mas os casos que nos aparecem a solicitar apoio, quer na intervenção em crise, portanto para sair, quer já num estado de manutenção, é sempre daí para cima. Estados sociais, níveis educacionais, isso é tudo muito transversal, há de tudo. Muito bem. Vou à minha Vila do Conde, portanto temos cá a Presidente de Vila do Conde também com o Espaço Família, já vamos falar com os restantes elementos. Professora Cidó, Maria Alcide, mas mais conhecida em Vila do Conde, agora como a Senhora Presidente, de qualquer forma também como Professora Cidó, foi professora de muita gente em Vila do Conde. Como é que funciona o vosso Espaço Família na Junta de Freguesia? Boa tarde a todos. Naturalmente também quero agradecer o convite que nos foi interessado à Junta de Freguesia e é com prazer que aqui estamos, porque sendo uma temática tão atual e sendo transversal também a todos, não há idade, eu acho que não há idade, eu acho que não há status social, é transversal de facto a todos. Nós há vários anos que na Junta de Freguesia temos esta preocupação, porque sempre foi um tema ou um problema que existiu. Talvez agora, e porque a Paula tem razão, a crise acentuou mais, eu acho que acentua mais este problema, porque é como o Dr. Otávio há bocado disse, e é verdade, casa onde falta o pão, todos ralham, ninguém tem razão, e quando falta o dinheiro, as coisas agudizam, é verdade. Mas este gabinete já existe na Junta de Freguesia há 10 anos, só que existia numa vertente mais de alcoolismo e toxicodependência, que é um facto, que o alcoolismo leva também à violência doméstica, isso não podemos ignorar, e entretanto por motivos, tínhamos uma doutora Micaela lá colocada, mas por motivos
que se prendem com a administração pública em termos de lugar. Este gabinete parou um bocadinho, mas neste momento temos, e está há 15 dias a funcionar, um gabinete de apoio à família que é dirigido por um elemento que tínhamos a trabalhar no administrativo da Junta, que entretanto termina uma licenciatura em ação social e com grande vontade e capacidade de dar corpo a este projeto. E é isso que ele faz, recebe as famílias. Curiosamente, isto começou há 15 dias e é verdade que já apareceram muitas famílias. Se nota que a afluência é maior, enquanto que há meia dúzia de anos atrás este problema também era um bocadinho tabu e as pessoas tinham algum receio, alguma de dar a cara, de mostrar que estavam a sofrer, que tinham. Hoje eu não sei se será fruto também, que se posso dizer que isto é fruto também da crise, mas acho que as pessoas hoje têm uma noção de que pode haver qualquer coisa que as pode socorrer, ou há alguém que tem atenção a isto e que está preparado para os encaminhar, para lhes dar um aconselhamento, para os ouvir, para... Se calhar é o último recurso que têm, não é? Mas têm alguém que os ouve. E nesses casos concretos da Vila do Conde, vêm indicados ou referenciados, como já aqui foi dito, por outras entidades, ou são pessoas que sabem que existe espaço e vão lá pessoalmente? Neste momento são pessoas que procuram o serviço individualmente. E a fazer queixa de que há esse mau ambiente ou mesmo a violência doméstica? Exato. Já há casos concretos? Já não lhe posso responder a isso, porque, como lhe disse, está há 15 dias a funcionar. E nós fazemos esse projeto. Tem uma coordenadora, e essa coordenadora chama-se Mónica Macedo, que está aqui ao meu lado, e que supervisiona o funcionamento. É evidente que tem tão pouco tempo, e sendo isto um problema tão sigiloso, eu neste momento não tenho a percepção, de facto. Sei que tenha corrido então, em termos de casais, e ele faz uma terapia sistémica, que agora está muito na moda, e mas tem tido afluência, é verdade. Eu pensei que em 15 dias isto não fosse assim tão solicitado. E a mais Vila do Conde tem a freguesia de Vila do Conde de cidade e ali a proximidade com Caxinas, um setor pescatório. Tem vindo os casos, vem mais de Caxinas ou mesmo da cidade? Este projeto funciona em Caxinas e em Vila do Conde, está dividido nos dois polos. Eu acho que está ela por ela. Falta-me dizer-lhe apenas uma coisa, é que nós trabalhamos em conjunto ou em articulação com a rede social e com a segurança social, e eu acho que isto é um aspecto importantíssimo. Vou avermar outra vez à Patrícia Branco, que há bocado saltei de propósito para perceber a realidade de Vila do Conde. Assim já falamos de Avermar, e aqui representa as antigas 3 freguesias, o agrupamento de freguesias, que é Avermar, Amorim e Terroso. Mas vocês têm recebido de todo o país, de todo o concelho, até de concelhos vizinhos. Inclusive a Vila do Conde também. Exatamente, eu queria perceber. Tem crescido do lado de Vila do Conde, tem crescido do lado da Póvoa? Como é que vocês têm sentido isto? É igual. É igual, seja Vila do Conde, Póvoa, todas as freguesias, inclusive às vezes aparecem casos até de outros concelhos. Barcelos, já tem aparecido o caso. E ao hospital, não é? Portanto, sim. Hospital e depois... Nesses casos as pessoas vão fazer queixa ou vão ao hospital para tratamento e depois o hospital é que informa. Não tem que haver queixa de ninguém. Se chegar uma pessoa vítima de violência doméstica ao hospital, o hospital... Inclusive é voluntariamente, portanto aparecem de forma voluntária. Não tem que haver necessariamente um encaminhamento por nenhuma entidade. A maior parte sim é encaminhada por alguma entidade, instituição, mas já têm aparecido muitas vítimas voluntariamente também. Vamos de novo à Vila do Conde. Mónica Macedo. Há pouco é a coordenadora do Espaço Família Vila do Conde e coloco-lhe a mesma questão. Tem surgido nestes 15 dias, tem havido ritmo? Nós estamos a ver que temos um projeto com pernas para andar. Nós já nos apercebemos que estamos a ter... Por um lado, infelizmente, não é? Porque há vítimas. Pois é. Por outro lado, há que resolver. Por um lado, é bom porque sentimos que estamos a ser úteis e que o projeto no qual estamos neste momento envolvidos será certamente uma forma de conseguirmos referenciar, porque o nosso projeto tem essencialmente um objetivo. Nós seremos um recurso para identificar o problema e para conseguirmos também transferir para as entidades que já se preocupam com este problema.
de certeza absoluta que o nosso trabalho vai ser essencialmente trabalhar o papel da família, envolver a família neste papel e procurar de uma forma sistémica conduzir a família a encontrar o seu próprio problema. No fundo, encontrar o problema, a solução do problema, não é? Saber a causa para depois tentar... Sim, e identificarmos os comportamentos. Nesta identificação, teremos sempre o cuidado de vermos quais são os serviços de retaguarda que já existem e referenciarmos. Não pretendemos sermos nós, no fundo, o resultado final da mudança daquele comportamento. Temos também a certeza é que, como já tivemos este espaço há uns tempos atrás e que esteve em parte latente porque houve outras prioridades em termos de atuação nos nossos municípios, temos a certeza absoluta que nos vão procurar com este olhar. O olhar com que nos vão procurar é famílias sem rosto, que acho que é um aspecto importante, porque a maior parte das pessoas têm dificuldade em trocar experiências que demonstram comportamentos inadequados de outros, porque se falarmos sobre nós próprios é mais fácil e muitas vezes estas instituições que têm estes serviços trabalhados, nomeadamente os hospitais, os centros de saúde, implicam que as pessoas vão e apresentem um rosto e a consulta é uma consulta declarada, não é? Portanto, as pessoas sabem para o que vão e não existe muito essa coragem e então eu acho que é por isso que se recorrem mais a este tipo de serviços, porque aparecem no âmbito de ter uma família sem rosto e vão falar de outros assuntos que a própria junta de freguesia resolve, vão fazer um pagamento, vão perguntar a existência de um serviço e aproveitam para falar. E não estão rotulados, porque se fosse só para esse assunto específico, se calhar escondiam-se para isso. Sim. Muito bem. Paula Silva, nos casos concretos que têm surgido, quais são as principais causas que levam, digamos, pela vossa experiência e histórico, à violência doméstica? Já aqui falou nas adições de droga, álcool, na falta de dinheiro. Por exemplo, o Facebook, a internet, as pessoas perderem muito tempo, isso tem sentido outras novidades relativamente à violência doméstica ou não? Ainda nem tanto. O que tem surgido é mais problemas na parentalidade, não é? Com os filhos que se envolvem nessas redes e há inconsistência parental. Mas esta percepção que eu vou tendo já vai na continuidade de um acompanhamento, portanto não é daí que resulta a violência. Okay? Portanto já se vai percebendo, porque depois nós também fazemos intervenção familiar, começamos com a vítima, mas depois quando há ainda possibilidade de reconciliação chamamos o cônjuge ou o companheiro e depois vêm os filhos a seguir quando já tem intervenção e portanto vamos nos apercebendo disso. Essa aproximação não está rotulado ainda. Não. E quais são outros fatores que provocam essa violência doméstica? São todos os que eu já disse. As adições, essencialmente as adições. Essas, pois. Há também algumas perturbações mentais, descontrole emocional também ali, quando há muita impulsividade, isso também acaba por estar muito presente. E depois, naturalmente, a crise, que já falamos aqui. E na forma de acompanhamento das famílias, vocês começam pela vítima, como disse, para perceber e até protegê-la e ajudá-la para chegar ao resto da família. Tem sido fácil pescar os outros da família para o grupo, para fazerem a união? Tem sido. Quando é intervenção em crise, naturalmente que não é? Portanto, fazemos intervenção com a vítima, temos que a colocar em segurança, seja encaminhá-la para casas de abrigo, seja colocá-la em famílias em que esteja em familiares ou amigos, ou seja onde for. Portanto, a intervenção será só feita à própria. Quando essa fase foi ultrapassada e há, portanto, uma permanência conjugal no espaço, na família, portanto, no domicílio, aí sim, tem sido bastante fácil. E outra coisa, vocês quando tiveram já diretamente pessoas que vos abordaram por iniciativa própria, por serem vítimas e que se calhar nunca tinham feito queixas em polícias, em GNRs, vocês aconselham, como é que funciona isso?
Aconselhamos. A fazerem essa queixa Sim. ou você apenas... Há muitas pessoas que chegam sem a queixa feita e há necessidade muitas vezes de acompanharmos a fazer a queixa. Muitas vezes também encaminhamos, fazemos um contacto telefónico, dizemos que a vítima vai lá, se não houver possibilidade de encaminhar, e convencemos-las. Portanto, tentamos desconstruir aquela ideia que muitas vezes trazem de que as consequências vão ser muito piores e, portanto, conseguimos demovê-las dessa ideia e levá-las, e depois, claro, que a partir daí as coisas passam a ser tratadas de uma outra forma e elas passam a ter outro estatuto, tal estatuto de vítima, que não é muito não é uma palavra muito interessante, não é? Nem é uma expressão, mas pelo menos protege. Mas protege, e a partir do momento em que é desconstruída essa ideia, elas conseguem fazê-lo e a partir daí começamos a trabalhar, e depois as coisas com a justiça vão tomando os seus caminhos mais individualizados, e estes casos de uma queixa, uma família, 2, 3 pessoas, 4 pessoas, em tempo médio, o vosso acompanhamento à vítima e à restante família demora quanto tempo, ou tem demorado em média quanto tempo para resolver o assunto, já que têm sido alguns positivos? É assim, cada caso é um caso. Sim, exatamente. E, portanto, todos têm particularidades todos têm razão, muito sempre, distintas. Não é? É uma coisa que todos acham que têm razão. A intervenção é sempre muito distinta e, portanto, há casos que meio ano resolve muito bem o problema e eles conseguem começar a caminhar sozinhos e organizarem-se. Há outros que ao fim de um ano tiveram períodos de evolução e se calhar ao fim do ano têm recaídas. Pois. Depois têm que voltar, porque depois vai-se fazendo os follow-ups, a monitorização e muitas vezes percebe-se. Já vamos a essa parte depois do período da reconciliação, quanto tempo demora até à queda, porque se dizer que há muita gente reincidente. Não é tão linear, mas sim, mas podemos falar. Maria Ferreira, vocês no Afago acompanham as crianças, elas chegam lá indicadas por várias entidades, como há pouco já disse, e essa relação ou essa proximidade com as crianças são retiradas aos pais, em alguns casos, nunca são sempre acompanhadas com os pais, mesmo que seja a vítima? Pois, depende dos casos, mas normalmente o acompanhamento que nós fazemos são as crianças que estão integradas em contexto natural de vida. Então, vivem normalmente nas suas casas, temos acompanhamentos, mas é uma outra vertente de meninos que estão realmente institucionalizados e acaba por integrar na família, que é a vertente da reunificação familiar, que também trabalhamos nessa vertente. Relativamente aqui à problemática da violência doméstica, eu penso que se calhar era importante e faria aqui algum sentido aqui o testemunho do CAFAP no que diz respeito aos comportamentos dos jovens que replicam muitas vezes os comportamentos que acabaram por ver em casa e acabaram por conhecer tanto o modelo do pai, neste caso da mãe. A educação vem do berço e eles seguem os passos. Exatamente, isso sim, isso nós podemos falar e que vemos isto a acontecer muitas vezes, sabendo que houve uma situação que até poderá já estar resolvida, a vítima já é uma vítima assumida, podemos dizer assim, que já resolveu a vida dela. No entanto, a criança, e vemos isto a acontecer muitas vezes, apresenta um perfil, um quadro de baixa autoestima, de muita agressividade, de tentar resolver as coisas da forma como via, com a modelagem que tinha através da figura do pai, neste caso falando sempre da agressão à vítima sendo a mãe. E há aqui alguma dificuldade em trabalhar com estas crianças, requer aqui um trabalho muito a nível de psicologia, requer aqui um trabalho muito consistente para conseguir que estas crianças consigam. E esses comportamentos que as crianças denotam ou apresentam, vocês vão ver o histórico da vítima e do agressor, de todo o processo, e depois vão analisar a criança. Exatamente. E acompanhar a criança de forma a desmontar. Acaba por bater muito certo. Realmente o comportamento que o agressor tinha acaba por ser o comportamento que acabou por ser replicado por aquela criança. O desrespeito pela figura feminina, acaba por ser aqui consequência da violência. Na maior parte das vezes, e neste caso concreto, o filho de peixe sabe nadar. Exatamente. E como é que vocês depois põem tampão a isso? Isto aqui é uma intervenção diária, não é? Isto aqui, o nosso trabalho é feito diretamente na família, com a criança, acompanhando no terreno, em casa deles, dando ferramentas à mãe para também conseguir trabalhar com esta criança, fazendo um acompanhamento muito direto, tanto à criança como aos irmãos. Na escola, neste momento, também temos uma colega do CAFAP que está a trabalhar diretamente no gabinete de apoio ao aluno nas escolas, na Escola Cego do Maio, na Escola da Ver-o-Mar,
na Escola Rocha Peixoto e na Escola de Rates, que também nos dá aqui um apoio muito bom neste acompanhamento das crianças na vertente escolar. Acabamos por enquadrar aqui todas as vertentes. Familiar, estamos nós no contexto familiar delas, não é? Na casa delas, e então está também a nossa colega na escola. Acabamos por ter aqui um trabalho complementar. Isto depois também contacto com as outras instituições, acaba por fazer aqui Essas crianças, filhos de agressor e vítima, normalmente depois demonstram esses ímpetos agressivos também na escola, com os colegas, ou sente que é só em casa? Muitas vezes na escola, sim, muitas vezes. Tem tido queixas da escola relativamente a isso ou não? São colmatados na altura com a colega que lá está a acompanhar. Por lá estar. Pronto, também não queria generalizar que todos eles são violentos, claro, não é? Depois também claro. temos vários perfis que podemos traçar aqui, mas o que é certo é que quando temos aqui um filho que foi criado neste contexto, sabemos mais ou menos já que consequências poderão ter ali a nível comportamental. Sim. E dá para planificar acompanhar. Sim. Mónica Macedo, vocês têm um projeto em Vila do Conde, um espaço novo que vai dando espaços também para ajudar os jovens, adolescentes. Em concreto, qual é? Nós intitulamos esse espaço A Expressão da Sexualidade e partiu de uma experiência anterior. Eu estou direcionada para a área da saúde e fui convidada já há uns tempos atrás para ajudar a dar alguma formação neste âmbito, na componente letiva das escolas, dos aspectos relacionados com a educação para a saúde no âmbito sexual, e nesta minha experiência percebi-me da importância de se trabalhar esta vertente mais pela entrada da expressão da sexualidade no âmbito do comportamento e da forma como cada criança ou jovem identifica o seu eu, revendo-se no tu e no nós, que demonstram as relações e os papéis que assumem. Nesta experiência e através da elaboração do achamos que seria uma mais-valia trazê-la também para as escolas de Vila do Conde, e nomeadamente na envolvência dos nossos jovens e na tradução destes papéis. Nós vamos fazer formação em todas as escolas, vamos trazê-lo no âmbito também de envolver os próprios jovens, porque conseguimos já identificar 3 cenários que identifiquem alguns aspectos, nomeadamente um cenário que é as relações entre os jovens que demonstram violência, um cenário que é a relação entre filho, pais, aonde não existe comunicação, e um cenário onde existiria no fundo a família modelo e o padrão de relação modelo, que vão ser encenados ou representados por jovens dos cursos profissionais que têm a componente de dramatização e teatro. Ora, eles estão envolvidíssimos. Nós vamos no fundo fazer a formação em que vamos trabalhar o comportamento e depois vamos representá-lo com jovens, dando sempre uma perspectiva de que eles vão estar ativos nesta formação, e temos um momento final em que eles vêm ter connosco, e é essa a nossa experiência, e é aqui que eu acho que temos sido úteis, e nos fazem questões, imensas questões, que nos levam mesmo para a certeza de que têm experiências de famílias desenquadradas, disfuncionais, e inclusivamente eles próprios com um comportamento muito agressivo quando se toca em determinados assuntos, se mascaram ou se identificam, depende, mostrando-se também violentos ou receptores de alguma violência. Eu tenho casos concretos de uma jovem, enquanto dávamos uma formação, tinha um comportamento de falar alto. Sempre que se pedia qualquer coisa, ela quase que gritava. E eu, no decurso da formação, comecei a tentar perceber que ela me tentava dizer alguma coisa. E então eu parei um pouco a componente formativa e direcionei-me mais para a componente emocional. Então trabalhei um bocadinho o vestir a pele do outro.
Peguei nessa jovem, que era assim uma rapariga com um corpazão, e pedi-lhe a ela para tirar o casaco, e pedi para uma outra jovem, que era assim uma miúda pequenina, magrinha, tirar o seu casaco, e pedi às duas para trocarem os casacos. A mais alta e mais forte tinha que vestir o casaco da mais magra e mais baixa. E nesta tentativa deste trabalho, vi que aquela jovem que estava a tentar ser até um pouco agressiva e a achar que era um disparate aquilo tudo que estávamos ali a falar, desenvolveu um comportamento, um pedido de ajuda tão evidente, que nos fez sentir todos, no final da aula, a bater palmas a todas as pessoas que conseguiram sair daquela aula com a certeza de que tinham mudado e tinham pelo menos percebido que precisavam de ajuda. Essa jovem neste momento está na nossa consulta do Centro de Saúde de Vila do Conde e com mudança de comportamento. Claro que ela não se identificou, eu apercebi-me e depois no final tive cuidado de estar com ela e só dizer, porque também é nosso objetivo dizer os recursos da comunidade, mas de uma forma muito natural e com alguma brincadeira. Exatamente, pois. E diga-me, e já tem evoluído? Sim, esse acompanhamento a ser feito a essa jovem? Tem evoluído. E vim-me a perceber, inclusivamente, que essa jovem tinha uma família disfuncional, portanto havia diariamente a mãe a apanhar e ela batia no próprio namorado. E só nos apercebemos disso muito depois, ou seja, o namorado dela era uma pessoa... A mãe é que apanhava e ela é que batia no namorado, ok. Porque ela usava um comportamento como eu sou a que tenho que dar resposta. No fundo, ela tinha um papel de mãe para a mãe. Certo. Ela não conseguia ser filha, ela era mãe da própria mãe. E exercia alguma força sobre o próprio namorado. E no momento em que estávamos a falar sobre a expressão da sexualidade, em que eu dizia o que é o eu feminino, e eu apresentei algumas características do eu feminino, e ela achava aquilo perfeitamente um disparate, porque o eu feminino dela não era aquilo. Onde eu dizia que a mulher gostava que na relação e na experiência que tinha com o rapaz, ou com o homem, ou com o namorado, valorizava a doçura, valorizava a sensibilidade, ela começou a ter um comportamento perfeitamente distorcido, dizendo, desde quando é que é preciso? Eu faço o que eu quero. E isso gerou no grupo algo que até foi bastante importante, porque ela não era aceito no grupo, entre ela e outros, apercebi-me de outros jovens que não eram aceitos, e existiam também os jovens que se achavam que monopolizavam todo o grupo e que lideravam. E é este trabalho que nós pretendemos fazer, não é ir dar os conteúdos próprios dos anos letivos nesta componente da desenvolver sexualidade, os comportamentos de cada um. E essencialmente ajudar o jovem a identificar o seu comportamento. Muito bem. Vou voltar à Patrícia Branco. Falando há pouco no perfil e até mais nas causas da violência doméstica, vocês no Espaço Família também já sabemos como chegam lá os casos. Um cidadão normal, um cidadão que veja ou que tenha conhecimento de casos de violência doméstica, como dirigir-me, o que devo fazer, conselhos é que vocês dão às pessoas que tenham conhecimento que no vizinho do lado, não direto, não é? Não direto, mas que tenha conhecimento que alguém ou que o vizinho ou isso. Deve denunciar, não é? Portanto, tem que ser dada toda a informação nesse sentido, de que não precisa de estar diretamente envolvido no caso, mas como simples vizinho, conhecido, familiar ou não precisa ter qualquer elo de ligação com a vítima, mas tem o dever de denunciar esses casos. E nesses casos concretos, depois como é que vocês atuam? Ora bem, é feita a denúncia, tem que ser feita a primeira queixa, tem que ser apresentada, não é? Sem apresentar a queixa não se pode depois dar seguimento ao processo. Mas é feita a queixa, é apresentada a queixa, tanto nos órgãos, nas entidades, na PSP, neste caso, ou GNR, se for, dependendo da zona, não é?
e a partir daí é acionado todos os meios, portanto, apresentando a queixa, é contactada a vítima, o agressor, e a partir daí desenrola-se, portanto, a pessoa que denuncia nem sequer precisa ter qualquer envolvimento depois no assunto e nem sequer é chamada depois para mais nada com eles. Pode ser, mas não é conhecido, portanto, pode ser mantém o anonimato. No anonimato, exatamente. Se quiser mostrar-se, também pode fazê-lo, não é? E nesses casos em que vocês abordam logo de início a vítima, o agressor, tem sentido que, ou aconteceram casos em que se resolve logo a situação ali, ou nunca, porque já alguns casos já é extremo? É raro. É raro resolver. É raro resolver-se. Às vezes acontece, por exemplo, antigamente havia a possibilidade de, quando era apresentada a queixa, ser retirada e, portanto, ficava logo por ali, muitas vezes resolvido, não é? Nunca avançava. Isso deixou de acontecer. A partir do momento em que é apresentada a queixa, é seguido o processo e, portanto, não há forma de voltar atrás, mesmo que a vítima decida, estou arrependida, afinal não foi bem assim, depois já não há forma de voltar atrás. Portanto, as coisas agora já funcionam de outra forma. E portanto o que acontece depois às vezes é aquela questão de dá-se a nova oportunidade, não é, ao agressor, e tem aquela fase de lua de mel, não é, que se chama de lua de mel, em que as coisas até agora ele decidiu mudar e agora estamos a tentar novamente e a vida está a correr bem, mas passado algum tempo acontecem as recaídas, não é? E essas... Quer dizer que seja sempre assim, mas acontece. E essas recaídas, há prazos? Isto é, esse período de lua de mel, de outra forma, normalmente todos os casos de violência doméstica têm depois recaída, ou há uma percentagem grande que não tem recaída e há uma percentagem mais pequena que tem recaída? Esse período de lua de mel aguenta muito tempo ou não? Não há forma de responder. Não, mas nos vossos casos, no histórico dos vossos casos, sem apontar nenhum em concreto, está aí a ver 2 ou 3, se calhar ou mais, e eles normalmente caem por sistema ou não? Voltam a recair ou... Sim, se calhar a Paula nesse aspecto está mais... Vamos, Paula. Tem mais conhecimento. Sim. Até. É assim, há um grande número recaem. Só que entretanto há situações que conseguem conviver numa relação mais ou menos saudável, não é? Os que conseguem fazer depois acompanhamento, conseguem falar sobre as coisas em acompanhamento, não é? Temos tido casos com sucesso, vamos falar assim num sucesso de uma convivência saudável, não é? Que se consegue conviver, consegue-se acordar e adormecer ao lado e olhar para a cara sem se chatear. Dificilmente, quando não estão a ser acompanhados, dificilmente conseguem levar a relação e essa lua de mel durante muito tempo. Recaídas sucessivas até à ruptura total. Uhum. E casos concretos de ex-casais que depois, enquanto casais, até pareciam que andavam numa situação normal, de vida normal, e depois de serem ex-casais, uma das partes ser agressora permanente e andar a perseguir a outra parte. Tem muitos casos desses? Acontece muito. Depois de se separarem, uma das partes, quase sempre o parceiro, o cônjuge, portanto sempre o género masculino não aceita muito bem, e há imensa violência perpetuada já no divórcio, muitas vezes com divórcios consumados. E continua a haver? Sim. E nesse caso vocês intervêm na mesma, não é? Sempre. Sim, temos sempre que colocar a vítima em proteção, em segurança, não é? Quando se justifica, e quando não é necessária uma intervenção assim tão focada na segurança, trabalhar com ela as competências sociais, as competências relacionais, a autoconfiança, a autoestima, para ela ter capacidade de ir lidando com aquela pressão constante, não é? Deixe-me só, falou-me em casos concretos que eu podia falar, e é importante que se perceba que realmente é muito importante este apoio, elas sentirem este apoio. Muitas vezes não é mais do que um telefonema. Houve uma senhora muito resiliente, jovem ainda, tanto 30 anos, que chegou, foram 3 consultas, 3 acompanhamentos, não foi preciso mais, e lembrei-me agora, precisamente porque é importante perceber as fases por que passam. A senhora simplesmente foi lá, culpando-se,
muito pelo que estava a acontecer, pelo que tinha acontecido, porque ela sempre foi muito expedita, sempre antes de casar ou antes de se juntar já tinha apartamento, já tinha conseguido tudo. Portanto, porque é que quando assume uma relação se deixa envolver daquela forma e se torna tão dependente? E ela culpa-se por isso. Portanto, é feita uma desconstrução na primeira sessão e tentar que ela encontrasse e fizesse outra leitura do que lhe estava a acontecer. E ela, entretanto, sempre que nós fazemos este tipo de acompanhamento, damos um cartão com o nosso número, portanto, para ligarem sempre que precisarem. E vou-vos dizer que ela ligou-me simplesmente um dia qualquer às 8 horas e dizia: doutora, o meu companheiro vem aí, eu não sei o que é de fazer. Ele vem aí agora, eu não sei o que é de fazer. Eu só lhe disse: não abra a porta. Ele quer ver o meu filho e eu não sei o que é de fazer. Eu disse: não abra a porta, não atenda, e se for caso de se ele insistir, chama a polícia. Era uma coisa mais ou menos simples, não é? Ela depois, quando voltou, disse: não imagina como me ajudou. Eu não sabia o que fazer, eu estava completamente bloqueada. E depois foi devolvendo a ideia de que só o facto de alguém lhe dizer, a fazer pensar e ela sentir aquele suporte, faz com que elas sejam mais resilientes, que consigam fazer qualquer coisa e consigam olhar por elas e consigam recuperar o que já foram e anular aquela imagem que lhes é devolvida de que são não são nada, não é? Pois, neste caso faz-me aqui lembrar uma outra questão. Normalmente quando falamos em violência doméstica, e eu, se calhar, por não ser da área, não perceber nada disto, associo sempre a violência doméstica física. Já estamos a ver os arranhões, as nódoas negras no corpo e tudo, mas já há violência doméstica psicológica, que também é violenta. Tem encontrado casos desses? Como é que reagem nesses casos? A grande maioria é psicológica. E vou contar outro caso. É importante mesmo percebermos que a violência psicológica é uma violência muito, muito forte e que não é muito consciente por parte de quem a pratica. Nós temos encaminhamentos de vítimas, mas também dos agressores, não é? Depois vamos falar também do acompanhamento que fazemos, se tivermos oportunidade, mas temos indivíduos que são encaminhados isoladamente, quando os programas já estão em curso, portanto eles são encaminhados em entrevistas motivacionais individualmente. E houve um senhor que veio aí há 15 dias, que eu não conhecia a história, portanto tinha um relatório breve e ele começou a falar, portanto ele não tinha culpa nenhuma, não falava, não conseguia entender, aquilo era uma relação aparentemente funcional e a determinada altura eu tive que tentar fazer ali uma leitura e só lhe perguntei assim: então desculpe, então os únicos conflitos que existiam entre si e a sua esposa pautaram-se por ciúme? E ele ficou assim: pois, não posso negar, efetivamente eu sou muito ciumento, mas percebe, mas era para a proteger. Eu tenho muitos casos desses e não vou falar mais porque esses casos corroem completamente a relação, não é? Mas é para proteger. E quantos senhores eu não tenho a dizerem-me isto? E depois, claro, era uma marcação cerrada, era uma perseguição permanente, era uma anulação permanente, porque a todo momento ela podia estar envolvida seja com quem for. Portanto, este tipo de comportamento que é puramente... No fundo é desconfiança também do outro lado. Mas é uma violência psicológica, sim, não é? Sim. Mas que eles próprios não têm consciência. Claro. Vamos daqui a pouco falar da forma como também acompanham os agressores, mas eu queria ainda voltar aqui a Vila do Conde. Professora, cito ao Presidente de Junta, em Vila do Conde isto tem 15 dias, este departamento, perante o ritmo que aqui vem muito trabalho pela frente. A gente tem consciência, eu tenho plena consciência de que os testemunhos que aqui eu vi e dos relatos que aqui foram, a gente tinha conhecimento deles, não é? E cada vez mais ao ouvi-las, cada vez mais me consciencializo que de facto tem que haver em cada uma das nossas freguesias ou cada gente desta a fazer um trabalho deste. De facto, só isto é capaz de... Porque é uma temática tão problemática, tão complexa. O ser humano e as relações são muito complicadas e difíceis, não é? E muitas vezes é difícil as pessoas assumirem aquilo que fazem, relatarem e aceitarem às vezes soluções ou que ninguém pretende. Eles é que têm que chegar à conclusão que a solução tem que ser a partir deles, não é? O problema tem que se resolver a partir da consciência também deles.
deles. Mas quando ouço relatos destes, de facto, eu penso que nós existimos porque vocês também existem, porque senão cada um de nós a fazer um trabalho sozinho não era possível. Eu acho que o trabalho que é feito por estes técnicos e por toda esta gente que se interessa por estes problemas devia ser mais divulgado, e aí é que eu dou os parabéns aqui à Rádio Onda Viva, porque é uma forma de alertar se calhar as famílias, dizer que há alguém que existe, que está disposto a acompanhar e a encontrar soluções conjuntos, não é? Definiu perfeitamente o perfil do programa, é mesmo esse. Alertar para esses casos. Falar em não perfil. Foi propositado. Por falar em perfil, Maria Ferreira, há pouco falou nas crianças que acompanham, e quando chegam à fala com os agressores, pais, por vezes mães, o relacionamento é fácil, eles facilmente vos aceitam? Normalmente nós, para fazermos intervenção, temos que ter o consentimento por parte dos pais, das pessoas que têm a tutela destas crianças. Normalmente, quando nós já intervimos nestes casos, os agressores já acabam por estar numa fase posterior de tratamento, se é que podemos dizer assim, não é? E também são mais receptivos, não é? Acabam por já estar mais receptivos à intervenção. Claro que temos sempre altos e baixos, claro que há pessoas que são mais resistentes à intervenção, mas a grande dificuldade acaba por não ser essa. Sinceramente, eu penso que a maior dificuldade acaba por ser a falta de competências, que depois acaba por se evidenciar nestas famílias. Imagino casos de mães que acabam depois não ter nenhum modelo de parentalidade, ou seja, ou são demasiado permissivas, ou são não há demasiado cursos de como ser mãe, como ser pai, não há, é verdade, não há ninguém no dia a dia. Exatamente, mas que a verdade é que há aqui algumas dificuldades, e normalmente eu falo mais dos casos das vítimas, que acabam por ser as mães que acabam por ficar com os filhos. Nota-se muito esta dificuldade na tomada de decisões, esta dificuldade de conseguirem depois estabelecer um relacionamento dito normal com novos companheiros, e isto sim acontece várias vezes. Há uma relação de demasiada proximidade, mas depois demasiada desconfiança. Os padrões continuam a não ser muito estruturados. Mesmo na posterior, mesmo que haja uma reconciliação, acaba por haver sempre dúvida. Sinceramente, não penso que nem neste gabinete pode ser um trabalho que, ok, acabou aqui a violência doméstica, o assunto está resolvido. Não. Portanto, é, digamos, um acompanhamento quase que diria para a vida, até os menores serem adultos e se calhar ainda mais à frente. A intenção é do CAFAP é dar ferramentas a estes pais para eles próprios conseguirem. Agora, sabemos que para eles também há uma luta, sabemos que para eles tem que haver aqui um grande envolvimento, e sabemos, quando falamos aqui de questões de parentalidade, questões que mexem aqui com modelos que eles próprios têm, que já são disfuncionais dos pais deles e dos pais deles, isto torna-se, já estava aqui muito estruturado naquelas mentalidades. É complicado trabalhar, mas a nossa intenção é dar estas ferramentas para que eles consigam. Eles muitas vezes falham, mas muitas vezes conseguem dar aquele passo, e pronto, isso para nós são boas vitórias. Patrícia, há pouco a Paula Silva olhou para si quando dizia o acompanhamento que é feito aos agressores, e eu fiquei com essa imagem, e agora volto a si. Que tipo de acompanhamento é que vocês dão aos agressores, e depois por quanto tempo? Nós temos um programa dirigido especialmente aos agressores, que foi através de uma parceria com a Universidade do Minho. Este programa é um programa de promoção e de intervenção com agressores conjugais. Em que é que consiste este programa? Inicialmente são feitas sessões individuais, em que é feita uma abordagem motivacional dos agressores, precisamente para sabermos, ou melhor, para motivarmos o agressor para a mudança. E como tal, depois desta abordagem motivacional, que é feita inicialmente uma entrevista, e também passa por questionários, vamos preparar o agressor para integrar o grupo. E no fundo o objetivo é motivá-lo para a mudança comportamental. Depois destas sessões iniciais, 4, 6 sessões normalmente, damos início ao grupo. O grupo é constituído por 18 sessões,
semanais de 90 minutos cada sessão. Estamos a fazer em horário pós-laboral para facilitar a presença de todos. Estes agressores são encaminhados através da Direção-Geral de Reinserção Social. Portanto, tem um técnico da direção que é responsável e com quem nós intercalamos, não é? E mantemos contacto frequente. As sessões, numa fase inicial, pronto, é mais de apresentação e de quebra-gelo, não é? Para todos se conhecerem. A resistência inicial é muita, geralmente, na maior parte das vezes. Mas do agressor? Sim. Cada um, porque acham que não fizeram têm que nada. estar ali, não é? Não são eles que têm que estar ali, eles não fizeram nada, não têm culpa de nada. E que devia haver, e cada vez se ouve mais isto, elas é que deviam estar num grupo. Tanto as mulheres, ou ex-companheiras, ou ainda companheiras, é que deviam estar lá, e não eles. E de facto também há grupos para mulheres, nós não temos lá, mas em breve também devemos E nesses grupos para homens quantos têm? De momento, no grupo atual, que estamos no 3º grupo, temos 7. E essa terapia é feita em conjunto ou individual? Em conjunto, eles conhecem experiências uns dos outros ou não? Sim. Portanto, o grupo funciona... Para se olharem ao espelho e verem o que é que fariam em cada caso. Estão os 7 presentes, não é? Não são obrigados a dizer nada, a contar nada pessoal do seu caso, não é? Nós vamos abordando vários temas, cada um intervém como quiser. Numa fase inicial até nem contam grande coisa, mas à medida que as sessões vão avançando e vão ganhando alguma empatia uns com os outros, vão sentindo a necessidade de partilhar as vivências com a companheira, acontecimentos, episódios, quer do passado, quer atuais que tenham acontecido entretanto. Cada vez mais se vê isso a acontecer. E nesses casos, como cada caso é um caso, mas nesses casos de terapia de grupo, demora muito tempo a que esses 7 possam ficar aptos a voltar a olhar para a ex-companheira ou para a companheira? Cada caso é um caso, é mesmo isso. Depende dos limites até onde chegaram. O que nós temos verificado até agora nestes grupos é que após a resistência inicial vai havendo mudanças ao longo das sessões. Portanto, são 18 sessões, dura cerca de 4 meses as sessões em grupo. Vamos vendo sempre mudanças, mais de uns do que outros, depende depois das características pessoais de cada um. Nuns vê-se mudanças quase de imediato, noutros mais a longo prazo, mas no final todos eles apresentam mudanças. Tem sido realmente, temos visto resultados positivos nesse sentido. Alguns estão ainda com a companheira e, portanto, isso depois verifica-se, não é, na prática diária, não é, na vida conjugal. Outros já não estão com a companheira, mas serve também como aprendizagem para futuros relacionamentos, e é isso que nós pretendemos, não é? E nesses casos em que essas pessoas estão lá em aprendizagem, eles assumem facilmente os erros depois de passar algum tempo, ou continuam a ser resistentes quanto à assunção dessa culpa? Assumem. No início, muitas vezes não têm consciência dos seus erros, não é? Não têm consciência que de facto abusavam, não é? Que tinham comportamentos abusivos ou agressivos, mas assumem. Nunca tivemos nenhum que nos negasse o que quer que seja. Vamos voltar e para chegarmos ao fim. Mónica Macedo, há pouco falamos das vítimas e das causas, de uma das causas para a violência doméstica ser também o ciúme, que provoca a perseguição. Nesses mais novos, que vocês já estão nesse projeto novo, tem sentido que já de tenra idade se começa a denotar essas fraquezas? O que nós deparamos essencialmente é alguma distorção dos valores. E vê-se muito comportamentos de jovens um pouco confusos e deslocados do padrão dos valores adequados para a saúde conjugal e a saúde das relações. Por exemplo? O respeito. Existe uma confusão
em alguns jovens sobre o que é o respeito, assim, o comportamento de entrega total não existe muito. Existe sempre aquela ideia de que para se dar tem-se que receber. Não existe o comportamento gratuito e, essencialmente, a necessidade de haver comunicação. A comunicação é algo que está bloqueado em alguns aspectos, e os jovens hoje em dia não a valorizam da forma que deveriam valorizar para se estabelecer relações saudáveis, e isso vê-se. Relativamente ao ciúme, eu acho que o que me apercebi até hoje é que ele nem existe muito, porque as relações são ternos e passageiras. Sim, podem haver muitas. O entregar-se totalmente a uma pessoa pode haver muitas pessoas, quer dizer? Não, muitas relações ao longo da vida sentem-se ainda numa fase inicial, portanto não se ligam muito vinculativamente àquela pessoa, porque ainda são muito jovens. Vocês sentem isso só no setor de mais jovem, mais jovem. Nos adultos já, mais adultos não? Não, nos adultos não. Nos adultos realmente vejo comportamentos de bastante ciúme e até mesmo perseguição. Eu gostaria também só de lhe dizer que nós desenvolvemos as conversas com saúde na nossa junta de freguesia, que é uma atividade em que trazemos convidados de várias temáticas, em que o nosso objetivo é educar para a saúde, e nessas temáticas abordamos um determinado tema. Faz hoje 8 dias trabalhamos um tema direcionado para a mulher, que era o Dia da Mulher, e o tema era sobre o álcool, isto porque o aditivo muitas vezes que se fala que está na representação da violência é o álcool, e nós vimos perfeitamente mulheres vítimas do álcool e em que eram também incluídas em famílias onde havia a violência doméstica. E gostava só de ressalvar que conhecemos uma associação, que eu não sei se sabem, se a conhecem, e que me sensibilizou imenso, que se chama Al-Anon, que é uma associação que trabalha essencialmente o familiar da pessoa alcoólica. Eles consideram-se co-alcoólicos. E tivemos o testemunho de uma mulher que trouxe para aquele auditório mudança de comportamento de todas as pessoas que lá estavam, precisamente porque era familiar, era esposa de uma pessoa, de um homem alcoólico, e trouxe-nos a sua experiência de maneira a vermos o quanto é importante haver este tipo de associações, principalmente para, ou ao ouvir o testemunho do outro, se identificarem, de se reverem em problemas idênticos. Muito bem, um tema se calhar para o futuro trazermos também aqui ao Praça do Almada. Agora a presença de todas as convidadas, Maria Ferreira, Patrícia Branco, Paula Silva, Mónica e professora Sidó. Despeço Otávio Correia, o Vítor Silva. Já sabe, pode ver este programa na próxima semana na Onda Viva TV, basta aceder ao comando MEL, botão verde, depois marca 15:30, e também este sábado ao meio-dia, domingo também ao meio-dia e sábado com repetição às 7 da tarde. Despeço Otávio Correia, Vítor Silva. Voltamos para a semana. Até lá, se Deus quiser.